Eu queria falar uma coisa um pouquinho diferente. Em vez da gente ficar falando sobre o diagnóstico, sobre a prevenção, que é super importante, eu queria tomar um pouquinho do tempo de vocês para compartilhar a minha experiência com o câncer coloretal, que foi justamente essa experiência que a gente teve de ter um ente querido, no caso meu pai, com o diagnóstico de câncer de reto. Então, eu já era médica quando meu pai recebeu o diagnóstico de câncer coloretal. Eu que fazia os pedidos para ele de exames de controle, eu já pedi os exames e num deles eu pedi o sangue oculto nas fezes. E essa pesquisa dele veio positiva. Quando veio positiva, eu indiquei a ele a fazer uma colonoscopia. Eu não era proctologista na época, eu era clínica. E o meu pai teve, como a maioria dos pacientes que eu tenho hoje, um receio enorme em fazer o exame. Pelo tanto de fantasia que é criado em torno da colonoscopia, pelo preparo, pela dificuldade do exame, pelo fato de ser um exame que é feito com sedação, pelos riscos que todo mundo coloca na cabeça, que é um exame muito perigoso, que é um exame que tem complicações, que sangra, que fura o intestino. Não satisfeita com aquela resposta do meu pai, falando que não iria fazer o exame, eu pedi que ele procurasse o médico dele. Né, que essa mania nossa de ser médica de gente da família nunca dá certo mesmo. Então meu pai foi atrás do médico dele e o médico dele, para nenhuma surpresa nossa, indicou ele a fazer a colonoscopia. Nesse exame detectou no reto um pólipo muito grande, um pólipo que foi retirado na própria colonoscopia, mas a biópsia desse pólipo era um pólipo malignizado. Que é isso? É um pólipo que ele já tem tumor dentro dele. É como se o mundo, né, castelo de cartas nosso foi caindo naquele momento, porque como a colonoscopia tem fantasmas, né, o diagnóstico de câncer também tem outros fantasmas, né, é como se fosse uma sentença de morte. Estou com câncer e vou morrer. Então foi o primeiro pensamento da família como um todo. E aí a gente foi procurar um proctologista, um amigo hoje, que é o Dr. Rodrigo Gomes. Ele tinha sido meu professor na faculdade e ele atendeu com muita presteza meu pai, todos nós, e dividiu conosco a responsabilidade de fazer uma cirurgia radical, uma cirurgia para tratamento de câncer, sendo que era uma doença muito inicial. Optamos, depois de conversar entre nós da família, e com o que o Rodrigo tinha apresentado para a gente de prós e contras, optamos que o meu pai passaria pelo tratamento cirúrgico, né? E isso foi muito bom, assim, o tratamento foi super bem sucedido, graças a Deus, apesar dele depois ter tido algumas complicações super normais com a cirurgia, né? E o principal é que depois dessa cirurgia, meu pai não precisou de passar por quimioterapia, nem por radioterapia, nenhum outro tratamento adicional, justamente porque ele foi tratado no início da doença, né? Era um câncer precoce e que a cirurgia foi curativa. Foi muito bacana ter tido essa experiência junto com ele, uma cirurgia que uniu todo mundo da família ainda mais. Um dos motivos que a gente atribui é que estávamos todos juntos, com uma cabeça boa, todo mundo muito focado na recuperação dele, pensamento positivo. Apesar daquele medo inicial que a gente teve do diagnóstico, né? A gente foi vendo que as coisas iam recuperando e que ele ia ficando bom e que a cada dia aquilo ia melhorando. Tem 11 anos que meu pai passou pelo tratamento do câncer, que foi curado com o tratamento cirúrgico, muito porque a gente insistiu num exame de prevenção, que foi o sangue oculto. Isso é uma experiência que eu queria compartilhar com vocês, que o câncer de reto, o câncer de intestino, é um câncer completamente curável. Não é fácil o tratamento, não é fácil para a família ter o diagnóstico, mesmo quando o tumor é precoce. Fiquem à vontade, viu, pessoal, de compartilhar, de curtir aí o vídeo, compartilhar com quem vocês conheçam e que esteja passando por uma dificuldade semelhante, né? Ou que precise, por algum motivo, fazer o exame, que está com medo, né? E deixe seus comentários no que eu puder, eu vou estar respondendo para vocês, tá bom?